Alô, amigos, alô, brazucas! Elias Costa na área, melhor dizendo, na pista, isso mesmo, porque está no ar o programa Na Dispersão, aquele bate-papo sobre carnaval, só aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que trata de carnaval, de futebol e de carnaval. Então, de imediato, já peço para você não se inscreveu ainda? Vá lá, se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, dá aquela moral, curta as entrevistas, grandes convidados, grandes histórias, tanto do lado do carnaval como também do futebol, e espalha para geral, né? Que tem um canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval. Carnaval que vamos falar hoje, nesta semana. Finalmente vamos falar da campeã carioca do Grupo Especial. Fazia muito tempo que a escola não conquistava um título. E em 2023 fez bonito com o Lampião. E que bela história, que desfile maravilhoso. Tive o privilégio de estar presente em loco para ver esse belo desfile da Imperatriz Leopoldinense. Olha a Imperatriz chegando! E quem vai contar um pouco desta conquista é o diretor de carnaval e dos preparativos para 2024. Meus amigos, já começou o carnaval de 2024 no Rio de Janeiro. André Bonatti, diretor de carnaval da Imperatriz, tudo bem? Muito obrigado por bater esse papo com a gente no nosso canal Brazuca Esporte Clube, no programa Na Dispersão. Lembrando, o programa Na Dispersão que tem parceria com a Rádio ABC, a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, comandada pelo mestre Cláudio Brito, que recebe André Bonatti. Tudo bem, mestre? Ô, querido, obrigado aí pelo convite, Elias. Cláudio, que é um grande amigo, de longa data. Eu já tive o prazer de acompanhar também o Carnaval do Sul, né? Porto Alegre, Uruguaiana, enfim. E Cláudio é um grande amigo. Eu que agradeço sempre poder falar da Imperatriz. Para mim, dentro dessa correria que pensar em carnaval o tempo todo, a gente está sempre, enfim, a gente não para, né? Até dormindo, o sonho está em função de alguma coisa que está para acontecer. Mas a gente sempre consegue parar para bater um papo, falar de carnaval e, sobretudo, falar sobre a Imperatriz. É um prazer muito grande para mim. Eu que agradeço o convite de estar podendo fazer essa resenha aí com vocês. Oh, que maravilha. E, André, já para começar a nossa resenha, o sentimento desta conquista do Carnaval 2023, há muito tempo a escola não conquistava o Carnaval e, olha, fez muito bonito na avenida, e a escola que estava passando por um processo de reconstrução, vinha lá do acesso, conquistou o acesso com um belo desfile e agora conquistou o Carnaval em 2023. O sentimento desta conquista, desse título? Eu acho que o sentimento, na verdade, assim, que eu sempre tenho que separar a questão do torcedor, né? Porque eu sou torcedor da Imperatriz, minha vida toda é pautada dentro da Imperatriz. Eu sempre falo que eu tô diretor de carnaval, né? Mas eu sou Imperatriz. Então, o sentimento como torcedor é de alívio, né? Porque depois de muito tempo, né? Batendo aí em alguns momentos, até batendo um pouco na trave e tal, e a gente conseguir respirar e ver que a Imperatriz volta, porque naturalmente o campeonato nos traz ao cenário da disputa. Então, até muito pouco tempo atrás, a Imperatriz não era cotada pelas outras, e eu acho isso natural, faz parte do processo, porque isso tudo vem de um histórico de desempenhos e de colocações, e a Imperatriz, nessa década aí final, né, entre 2000, já no finalzinho ali de 2000, da década de 2010, ali, até a virada aí para a década de 2020, a Imperatriz vinha com posicionamentos, colocações muito duvidosas, e isso vai gerando naturalmente uma insegurança, não só na própria escola, como também nas outras, né? Então, a Imperatriz, durante muito tempo, ficou fora do páreo, né? Vamos dizer assim, quando se pensava, e aí, quem vocês imaginam nas campeãs? A Imperatriz, durante um tempo, não estava nesse bolo, e agora o campeonato nos traz de volta a essa quase que unanimidade. Todo mundo, independente da escola, quando pensa em desfile das campeãs para o ano que vem, a Imperatriz, sem dúvida nenhuma, faz parte desse grupo. Então, voltar a fazer parte daquilo que é o grupo de elite, do grupo de elite, né, que é o grupo especial, isso traz para a gente uma sensação muito boa, né? Eu acho que de voltar a sonhar com possíveis campeonatos, né? Então, e como diretor, é a sensação de dever cumprido, né? Missão dada, missão cumprida. Agora vamos para uma próxima. Eu tenho falado isso, todas as escolas, porque hoje o nível é muito, o sarrafo está em cima para todo mundo, né? Sim. Então, a diferença da campeã para a penúltima colocada
é muito pouca, né? São décimos. São pequenos detalhes que vão fazer a campeã e a penúltima colocada. Não tem aquele abismo, né, que antigamente a gente via. Então, todas as escolas, mesmo a penúltima colocada no ano passado, que no caso foi a Mocidade, vem para 2024 com chances, né, de campeonato. Então, todas vêm brigando pelo campeonato, mas só a Imperatriz briga pelo bi. Então, a gente vai correr atrás disso, pode ter certeza. E André, como é que foi feito esse trabalho, né? Desde lá de 2020, a escola desceu, se não me engano, em 2019, 2020 disputou acesso, subiu. Como é que foi esse trabalho, essa reconstrução até chegar 2023? Eu vejo que, na verdade, eu sempre penso o seguinte, né? A escola de samba, ela vai além do desfile, né? É todo um conjunto de elementos que fazem com que o desfile aconteça, né? Então é uma soma de fatores que vai fazer com que aquilo ali se saia bem ou não. O que eu vejo é que a Imperatriz, quando ela vira ali, depois do tricampeonato, né? A gente foi campeã em 99, bicampeã em 2000, tricampeã em 2001, e aí a gente ainda vai passeando ou flutuando um pouco nessa onda bem, 2002, 2003, né, com o Enredo do Pirata, 2004, até o Sítio, até o 2005, um desfile que eu acho que a Imperatriz poderia ter sido campeã, tá? No ano do Sítio. A partir daí, eu acho que a escola começa a perder um pouquinho da sua força. Por quê? 2006 vem o Enredo Patrocinado de Santa Catarina. Rosa sempre tentou, e talvez para mim é a melhor enredista no sentido de driblar os patrocínios, né? Não digo o patrocínio, mas a imposição que vem através do patrocínio. Então, quando Santa Catarina patrocina o desfile de 2006, vem uma imposição, tem que falar de Santa Catarina. E aí Rosa busca ali a história do Giuseppe Garibaldi, com a Anitta Garibaldi, tenta transformar, mas sabe aquilo que não junta, não casa, né? E, ao mesmo tempo, em 2006, as escolas já crescem muito em tamanho alegórico, e a Imperatriz ainda num formato modesto, vou chamar assim. Então a gente vem em 2006 com um carnaval pequeno, já projetado para as escolas com alegorias maiores. 2007, uma outra imposição de um enredo que a escola não comprou, não vestiu a camisa, que foi o enredo do Bacalhau, e aquilo também fez com que a escola não fizesse um bom desfile. E aí, quando vem 2008, a gente até vai para o desfile das campeãs, mas lembrando que aquele ano teve um incêndio, Portela e Grande Rio ficaram de fora da disputa, então a gente entra, mas não sei se Grande Rio e Portela tivessem disputando, a Imperatriz teria entrado no desfile das campeãs. 2009, um desfile de 50 anos, né? É muito curioso essa questão, né? Porque eu até acho que o Salgueiro, quando fez os 50 anos, fez muito bem, não foi campeão, mas fez um desfile muito bonito. Mas a Imperatriz não fez bem, a Portela agora com 100 anos, né? Não foi legal. Então, essa coisa de porque você. Qual é a novidade de você falar da história da escola? Acaba sendo um recorte de grandes enredos e tal. Não é nenhuma novidade, né? O Salgueiro, talvez, pela força que tinha com a questão de ter nesse rol aí João 30, Pamplona, Arlindo, então a coisa ganhou um outro ar. Mas, enfim, aí a Imperatriz, então, ela começa ali a tentar buscar, a Rosa já não se dando, não muito satisfeita com a escola não muito satisfeita com Rosa, traz o Max e não dá a liga, né? A Imperatriz, não foi 2008, não, foi 2011, no DNA que teve o incêndio. Então a Imperatriz fica fora 2010 das campeãs, 2011 entra com o DNA porque teve um incêndio, aí sim, senão a Imperatriz talvez não tivesse, né, nem Portela e nem Grande Rio disputaram, nem Ilha. E aí depois a gente então começa a patinar. E isso reflete 2019, entendeu? Então, assim, o 2019, a queda da Imperatriz, não foi por conta de 2019,
foi o 2018, muitos erros alegóricos, né? O carro, a gente fez um enredo maravilhoso sobre o Museu Nacional, mas o Abre Alas, a coroa não subiu, não rodou. E a Imperatriz, rapaz, muito, eu falo isso assim, é muito curioso, porque eu já vi escolas que, quando estão para entrar na avenida e acontecem problemas, eu dou como exemplo a própria Mangueira, né? A Mangueira, quando tem algum problema para entrar, que o carro quebra, que o negócio... Cara, a Mangueira ganha uma força, os componentes ganham uma força, tipo, vamos defender isso no chão. A Imperatriz, não. A gente gosta muito de luxo, rapaz. A gente gosta muito daquilo ali bonito. Quando dá um problema, a gente fica mal pra cacete, sabe? Então, a coisa não anda. E aí, enfim, então eu acho que a Imperatriz, a queda de 2019, ela é um reflexo, né, de 2018, 2017 e por aí vai. E aí, 2020, a gente tem 2 pontos que é fundamental para essa guinada da Imperatriz. A primeira é a vinda do Leandro Vieira. O Leandro, para mim, aí é a minha opinião, eu me permito ter, é o melhor carnavalesco da atualidade, porque eu acho que o Leandro tem uma coisa que é muito interessante. Ele dialoga muito bem com a academia, com quem está julgando, mas com a arquibancada também. Ele tem um discurso muito popular. Então ele consegue ser o que eu achava que o Arlindo também era. Ele consegue ser erudito e popular, né? Eu acho que a Rosa tinha a questão da erudição, né, dessa questão de trazer essa linha acadêmica, e mesmo com enredos muito populares, como foi o caso do Jeg, que é um enredo extremamente popular, ela tinha uma narrativa acadêmica, né? Mas o Leandro não. O Leandro, ele dialoga muito bem com quem está julgando e dialoga muito bem com a arquibancada. Então a gente refaz Lamartine, que é um grande desfile da história da Imperatriz, e a escola se sai muito bem no grupo de acesso. Belo desfile. Né? É campeã incontestável. Mas, fundamentalmente, a Imperatriz... então, acho que o primeiro é o Leandro, o primeiro grande elemento é o Leandro. Mas o segundo é que a zona da Leopoldina, o complexo do Alemão, no qual a Imperatriz está inserida aqui no Rio de Janeiro, ele foi palco durante muito tempo de conflitos, de grupos, de facções e etc. E então se tornou um lugar muito perigoso, né? E a gente, durante muito tempo, a gente não fez um ensaio de rua, mas não estou botando a culpa na ausência do ensaio de rua, mas com isso a gente também se afastou da comunidade, entendeu? Porque a gente vai para a rua, por mais que a rua seja objeto de segurança do governo do Estado, mas se dá algum problema, morre alguém, tem uma bala perdida, é o nome da Imperatriz ali que vai aparecer, né? Então a escola começou a ficar só olhando para dentro e com isso se afastando da comunidade. Então, em 2020, a gente reabraça essa comunidade, né? E principalmente, a comunidade abraça a Imperatriz. Na hora que a gente... Sabe aquela coisa quando você está mal, é a família que abraça? Sim, foi o que aconteceu com a Imperatriz. Quando a Imperatriz caiu, os turistas foram para outras escolas com mais visibilidade. Então, quem é que ficou do nosso lado naquele momento? Foi a comunidade que abraçou. Aí, depois de 2020, a gente teve a pandemia, e aí a Imperatriz, através da figura do João Felipe Drummond, que é o filho da Kátia, ele investe muito na questão social da escola, porque com a pandemia muita gente estava passando fome. Então a escola dá uma guinada muito grande nos seus projetos sociais, com distribuição de cesta básica, aí na Páscoa a distribuição de ovos de Páscoa, no Natal brinquedo para criança, enfim. Então a gente percebeu, porque a gente faz parte lá do mutirão, né, e de gente que ia na quadra para pegar agasalho no inverno, enfim, para pegar alimento na cesta básica, que nunca tinha pisado na Imperatriz. Teve mãe que foi lá pegar o ovinho de Páscoa e falou, engraçado, eu nunca pisei aqui. Então, assim, gente que era da nossa comunidade que não conhecia a quadra. Então, eu acho que o grande segredo foi aliar um carnaval de qualidade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse abraço à comunidade. Então, eu acho que esse eu costumo dizer que eu não gosto muito dessa coisa de escola técnica, isso aí acho meio chato, porque todo mundo quando fala assim, certinha de Ramos, parece que é uma escola fria, parece que é uma escola que só pensa na técnica. Isso foi um discurso... até pensa na disputa, né?
Mas a culpa foi nossa, tá? Durante um tempo a Imperatriz adotou esse discurso. Teve gente na Imperatriz falando assim: a gente só desfila para jurado. Pô, peraí, como é que a gente só desfila para jurado? Então você compra naturalmente uma antipatia do público que pagou ali para ver você, né? Então isso é uma coisa muito feia. Então eu costumo dizer que assim, o meu papel como diretor de carnaval é o seguinte: eu penso assim, quando você vai fazer um cruzeiro, né? Você vai fazer um cruzeiro lá para a Bahia, não sei o que, ou seja, para Argentina, sei lá. Você entrou no navio, irmão, você comprou passagem, open bar, você quer beber, quer se divertir, quer brincar. Mas o capitão do navio tem que estar sóbrio. É Você tem que verdade. ter a tranquilidade que você vai poder brincar, vai poder beber, vai poder zoar tudo, mas quem está ali no comando está sabendo o que faz. Eu vejo que esse é o meu papel como diretor de carnaval. O Fulião tem que ir para a avenida de maneira despretensiosa, ele tem que ir lá para brincar, ele tem que ir lá para curtir carnaval, ele tem que fazer daquilo ali o melhor momento da sua vida e saber que o comandante e a tripulação, ou seja, quem está ali, está sério, né? Está trabalhando para que Sim, aquilo ali sim. aconteça da melhor maneira possível. E é isso que a gente faz. Eu acho que a gente dá o suporte para que a escola possa brincar e se divertir e que todos os segmentos possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, enquanto a gente vai ali coordenando os pontos, os nós que acontecem durante o desfile, entendeu? Essa é a receita que você pode nos dar aí em relação até para conciliar a questão do folião se divertir, né, do desfilante, e com a técnica, com a preocupação da técnica do desfile? É isso, porque assim, o que eu penso é que o folião, ele não tem que estar, o componente não tem que estar amarrado a regras de Sim. quadrados imaginários, eu não posso sair daqui, não, não é isso, entendeu? Mas eu sei que eu não posso ter uma ala misturando na outra. É isso. Uhum. Então, assim, ele pode, dentro da ala dele, ter a liberdade, e a gente incentiva isso o tempo todo, de brincar mesmo, né? Mas eu sei que uma ala não pode entrar. Então, tem ali, entre uma ala e outra, um diretor que vai manter aquilo ali de uma forma minimamente organizada, porque isso conta. Mas eu penso muito assim, quando as pessoas perguntam assim, qual é o teu papel, que eu encaro o desfile da escola de samba como a maior manifestação artística popular do Brasil, né? Sim. Enfim, é considerada a maior festa popular do planeta. Mas o que eu vejo é que o que a gente produz em arte não fica em nada a dever, e isso é uma coisa que eu falo, mas Arlindo, que foi carnavalesco do Salgueiro e da Imperatriz e da Mocidade, falava isso. Eu falo assim: o que a gente produz em arte não fica nada a dever do que está no Louvre, no Metropolitan e nos grandes Exato. museus do mundo. O que a gente Exato. produz é arte genuína, né, e tal. Então eu penso o seguinte: o que está em análise em desfile são quesitos, né? Então, o Marcelo Misalides, que é o meu coreógrafo da comissão de frente, foi contratado pelo histórico do seu trabalho, pela qualidade individual dele enquanto artista na coordenação daquele grupo. O Felipe Lemos, que é o meu mestre-sala, foi contratado pela Imperatriz pela sua capacidade de dança, assim como a Rafaela, o Leandro pela sua capacidade de criação artística, estética, narrativa. Todo mundo ali tem seu valor individual. E por isso foi contratado. Mas só funciona se pensar no coletivo. Sim. Se cada um pensar no seu, no final vai dar ruim. Então, o meu trabalho como diretor de carnaval é fazer que a soma dessas artes individuais no coletivo apareçam de maneira no seu potencial máximo. Então, não adianta o meu mestre de bateria, que já está ensaiando a bateria agora, no mês de junho, chega lá em fevereiro, depois de um ano de ensaio, porque isso, eu estou falando de 270 pessoas que semanalmente se reúnem 3 vezes por semana, deixando família, gastando dinheiro de passagem, gastando dinheiro de Uber, sei lá de quê, e tal, tal, tal. São pessoas que vão dedicando parte da sua vida para aquilo ali. Aí chega no dia do desfile, eu falo para o mestre de bateria, ó, não vai dar tempo de você parar em frente à cabine porque a escola está atrasada. Porra, peraí, irmão. O cara está ensaiando um ano. Então, esse é o Sim. meu papel. Eu tenho que dar a tranquilidade de que ele vai conseguir chegar na avenida e mostrar na frente da cabine de jurado aquilo tudo que ele fez durante o ano. Eu tenho que dar essa tranquilidade para a minha comissão de frente. Eu tenho que dar essa tranquilidade para o meu casal de mestre e porta-bandeira. Então, é isso. Eu vejo que esse é o meu papel. É essa a minha técnica. É permitir um desfile que seja constante no seu andamento, né, mas que permita que essas artes apareçam na sua potencialidade. Não adianta o Leandro
gastar energia, força, dinheiro e um monte de coisa para fazer um carro com 1000 movimentos e o carro ficar parado no viaduto. Pois é. E como é que... Entendeu? Sim, e André, como é que está esse trabalho, essa parceria com o Leandro? Com o O Leandro Leandro é uma tranquilidade, assim, porque ele tem domínio pleno daquilo que ele faz, sabe? Eu, antes de ser diretor de carnaval, eu sou também diretor cultural da Imperatriz. Eu estou como diretor cultural da Imperatriz há mais de uma década. E como diretor de carnaval, bem menos que isso. Então, eu falo que eu sou até mais diretor cultural do que... E um dos papéis da direção cultural hoje tem muito o papel do enredista, né, não sei o quê, que é o cara que escreve. Na Imperatriz nunca teve isso, não. Na Imperatriz tem um departamento cultural, e quando o carnavalesco, né, vai fazer a defesa do enredo e tal, a gente atua ali, dando um apoio, né, vamos dizer assim. Eu sou professor de história, então a gente dá um apoio acadêmico, de pesquisa e tal, para defender a narrativa na qual o carnavalesco... Então isso é uma coisa mais do papel mesmo, né, vamos dizer assim, de um departamento cultural no Salgueiro. Foi assim durante muito tempo. Os grandes enredos do Salgueiro, né, na época do Renato Lage, era feito pelo departamento cultural. O departamento cultural da Portela, que é capitaneado lá pelo Rogério Rodrigues, é formidável, enfim. Então, e a gente atua. O Leandro, ele tem a autonomia e a liberdade de criação, né, da narrativa, da estética. Então, ele quando está pronto, ele dá uma lida aí, vê o que você acha. Rapaz, eu me divirto, porque o cara é bom pra caramba, entendeu? Assim, como é bom. Assim, eu leio aquilo e aquilo, sabe, é muito contextualizado. Eu falo que o Leandro tem uma coisa de bom, que nada é de graça. Ele não bota o belo pelo belo, ele nunca vai botar uma fitinha porque achou aquilo bonito. Tudo tem um porquê, tudo tem uma justificativa, tudo tem uma pesquisa. Então, assim, a Imperatriz gosta muito disso, né? Então, eu acho que esse casamento, Imperatriz e Leandro Vieira, é um casamento que deu certo, né? Os dois filhos dele foi campeão pela escola, e acho que é um casamento que vai durar muitos anos, assim como foi Rosa com a gente, entendeu? Então, de mostrar a morte de Lampião, de quem foi a ideia maluca. Dele, porque o Leandro, aí é que é o grande... Porque quando eu fui conversar com ele, antes dele ser... Ele fez 2020, né? O Lamartine. Só que ele tinha um enredo autoral para 2020. Só que a Imperatriz entrou naquele processo de fica, não fica, sai do grupo, não sai do grupo, né? Teve aquele... E aí, esse processo levou um tempo. E quando determinou-se que a Imperatriz ficaria no grupo de acesso, o tempo que nós teríamos para lançar um enredo autoral com disputa de samba já não dava. Sim. E aí ele, então, opta por fazer o Lamartine, reeditar Lamartine. Então, só por isso, só porque não deu tempo, porque ele tinha um enredo autoral. E quando depois ele fez Mangueira, né, o enredo lá do Cartola, Jamelão e Delegado, e quando o Leandro é muito sério no trabalho. O Leandro é meu amigo particular, né? Então eu falava, vamos almoçar, vamos sei o quê, bababá. Ele sabia que o papo ia ser eu cantando ele para a Imperatriz, e ele me enrolava. Não, agora não, deixa passar o carnaval, e bababá, e bababá, e bababá. E um dia eu encontrei ele lá na Praça da Alimentação, e eu conversando com ele, e ele me perguntou assim, por que você quer que eu faça a Imperatriz? Você como torcedor da escola. Por que você quer? Eu acho que a Imperatriz, muita gente classifica a Imperatriz, às vezes um pouco pela estética, porque é uma escola que, como eu falei, é uma escola que gosta de se ver bonita, luxuosa, né? Então, isso coisa de Arlindo Rodrigues, e que Rosa só consolidou, Maxi Lopes, né, os grandes carnavais do Max e tal. Então, é uma escola luxuosa. Mas antes de qualquer coisa, se a gente pegar o histórico da Imperatriz, aí eu vou na década de 60, de 70 e tal, e ela não era luxuosa na década de 70, longe disso, eu vejo que a Imperatriz é uma escola enredista, é uma escola que gosta de contar boas histórias, sabe? E aí... eu sei que o coração pode falar um pouquinho mais alto nesse momento, mas eu acho que a Imperatriz talvez tenha sido a escola que melhor contribuiu em enredos para a história do carnaval. Eu acho que a escola tem uma história, uma narrativa, uma proposta enorme de enredos, sabe? Que é uma coisa, assim, maravilhosa. E então eu acho que esse era o Leandro. O Leandro adora contar uma boa história também. Então, mais do que a questão estética, que eu falo que ele é o meu Leonardo da Vinci, mais do que a questão estética, mais do que a questão... eu vejo que a narrativa, a vontade de contar. Então, quando ele veio para a Imperatriz, ele veio com a certeza
de que ele teria a liberdade e a autonomia na escolha do enredo. Então, eu, a presidente, a gente soube do enredo no mesmo dia. No mesmo dia, ele chegou lá e falou, gente, ó, falou com a presidente primeiro, essa aqui é a minha proposta de enredo, a presidente pegou a logo, né, do enredo, chegou lá na sala e falou, ó, tá aqui o enredo da Imperatriz. E esse ano, a escola foi campeã, naturalmente, a escola que é campeã, ela é procurada, né, por empresas que tentam, municípios e etc., Sim. que tentam patrocínio e tal, e a escola não conversou com ninguém. Falou, não, o enredo é do Leandro. E foi a mesma coisa. Ele chegou lá no barracão, sentou com a presidente, 10 minutos depois ele veio, a presidente veio e falou, ó, tá aqui o enredo da Imperatriz. Então, assim, e a escola foi campeã, pô, né? Então, a ideia foi toda dele, da construção da narrativa dessa história do Lampião, enfim, e como agora com a sorte virada para a Lua, segundo o testamento da Cigana Esmeralda, também é uma ideia completamente dele. E eu acho que vale a pena ir para os torcedores da Imperatriz, é que ele e a gente está gostando mais desse do que passou. Pois é. Já ia chegar nesse ponto aí. Com a sorte virada para a Lua, segundo o testamento da Cigana Esmeralda. Esse é o enredo para 2024, como você destacou. O que podemos esperar deste tema na Avenida? Então, eu penso o seguinte, como tema, como discurso, eu vejo que a Imperatriz, ela mais uma vez, ela se destaca, porque é uma disputa, né? Então, eu vejo os enredos, que todos os enredos do Grupo Especial já foram apresentados, sim, e eu não consigo ver muita novidade, entendeu? Isso não quer dizer que seja ruim, né? Eu dou sempre isso como exemplo. Em 2007, a Imperatriz fez um enredo super novidade, Bacalhau. E a Beija-Flor fez um enredo batido à beça, África, que foi milhões de vezes melhor que o Bacalhau da Imperatriz e foi campeão. Sim. Então, o fato do enredo já ter sido tema, isso não desmerece em nada, que fique claro. Mas eu vejo que a Imperatriz traz uma proposta de algo, porque a gente vai fazer um enredo diferente do que foi da Viradouro, é óbvio, as pessoas, né, procuram associar o cigano da Viradouro, não, é diferente. Então a Imperatriz vai trazer algo que é diferente dentro de uma narrativa que está muito parecida nas escolas de samba, esteticamente e também através de discurso. Então acho que essa é a primeira grande vantagem. A gente traz algo novo, a gente traz algo leve, no sentido de vamos brincar carnaval, sabe? Então, a Imperatriz, o Leandro fala isso, ele fala, eu quero uma Imperatriz assanhadinha, gostosinha, sabe? Aquela coisa... E é mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente tem um enredo que traz esse frescor. Pelo que a gente vem acompanhando, porque a gente está na fase de tirar dúvidas com os compositores, a gente vai ter mais um grande samba, né? Porque um bom enredo, naturalmente, traz um bom samba. Então, acho que a Imperatriz vai trazer um grande samba para 2024. E a nossa principal meta, porque eu falo muito isso quando estou lá, esse domingo mesmo, no domingo passado, nós tivemos uma feijoada na Imperatriz, e eu no palco eu falei isso com os componentes. Falei, olha só, porque tem isso de engraçado. O componente da Imperatriz, que vai na feijoada, ele não gosta de pagode, ele só gosta de samba. É engraçado, porque geralmente as feijoadas têm grupo de pagode, na Imperatriz todo mundo só gosta de samba. Aí eu falei isso com os componentes, a presidente estava do meu lado, eu falei, olha, quando a gente subiu em 2022, a gente não podia prometer o campeonato, era muita pretensão, né? E eu acho que você tem que jogar limpo com a comunidade, porque você precisa da comunidade do teu lado, né? Então, o tempo todo que eu subi ao palco, já como diretor de carnaval, eu falava para a comunidade o seguinte, a Imperatriz se compromete em trazer a maior abertura dos desfiles de carnavais de todos os tempos. Isso era um produto que a gente podia entregar, e a gente entregou. E eu acompanho carnaval há muito tempo. Sim. Eu não lembro de uma primeira escola abrir com um porradão como foi esse da Imperatriz. Tanto que estava cotado até para voltar. Né? Exatamente. E assim, nós nem prometemos isso, porque a gente sabe que se é a primeira escola de domingo, né, tem um impacto muito grande. Talvez, se o Império não fosse a primeira de domingo, não teria caído, como caiu no ano passado. Enfim, então essa questão de ser a primeira de domingo tem isso. Enfim. Então a gente prometeu e a gente entregou o pacote. Tanto é que o componente da Imperatriz
se sentiam extremamente realizados depois do desfile. Vieram mesmo, falaram, olha, a escola voltou, é isso aí, voltou a ser grande e tal. Sim. Quando foi para o Lampião, aí eu já me senti à vontade de falar, olha, nós vamos disputar o campeonato. Porque a gente sabe o que os outros estão fazendo, ouve aqui, ouve ali, papapá e tal, tá na cidade do samba, então a gente acompanha, né? Então a gente tem claro que tudo é depois que faz a curva, mas a gente tem um sentimento, né? A gente percebeu que a gente estava na briga pelo campeonato e eu fiz isso. Eu falei, olha, confie que da mesma forma que nós prometemos ano passado que faríamos a maior abertura de desfile, esse ano a gente está prometendo que a gente vai brigar pelo título. E veio. E agora, domingo, eu refiz essa promessa, né, de que a gente está brigando. Então, o que aconteceu? Na verdade, após o sorteio, a gente, naturalmente, com um enredo que fala dessa coisa mística, né, da questão do cigano, a gente consultou. Então, assim, a Imperatriz, no ano passado, eu não entendo nada disso, tá? Isso foi alguém que consultou e falou. Eu não entendo esse negócio de astrologia. Sim. E tal. Mas no dia que a Imperatriz desfilou, estava tudo bonito. A Lua tinha que estar onde está, o Marte tinha que estar onde estava, a Imperatriz é do signo de Peixes, enfim. Então, o dia que a Imperatriz desfilou, estava tudo lindo para a Imperatriz, estava tudo favorável. E esse ano, quando a gente foi para o sorteio, a gente quer segunda-feira, geralmente, né? Porque a gente tem aquela coisa. Mas uma disputa pela segunda-feira no dia do sorteio. O dia 12 é um dia de azar. E o dia 11, para a gente, seria um dia de sorte. Então, a gente foi para lá com esse sentimento de que, se caísse no domingo, era o nosso dia de sorte. Sim. E aí eu falei assim, mas é depois de meia-noite, mas só conta depois que o sol nasce. Aí a gente está brincando que a gente vai ter que correr na avenida, olha o sol, para sair antes do sol. Mas, enfim. Então, segundo a cigana e o testamento dela, a Imperatriz está indo num dia muito bom, está encerrando o desfile de domingo, Sim. que era uma coisa que o Leandro queria. Ele queria fechar domingo ou segunda, porque ele quer pegar um pouquinho do dia raiando ali, pelo menos no último setor da escola, a gente conseguir ter um pouquinho dessa coisa ali do dia raiando. E então a gente... Só que aí a gente teve uma reunião depois do sorteio, falou, olha, a gente quer um domingo, né? Então a gente tem que repensar algumas coisas, porque a nossa intenção... E aí eu posso falar assim, o cara está sendo pretencioso, eu tenho muito cuidado com isso, mas não é sentimento, né? Qual é o objetivo da Imperatriz? Se a gente vai conseguir ou não, não sei, mas a gente vai tentar. Quando a Imperatriz passar, as pessoas falam assim, acabou. Já deu, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero que quando a Imperatriz feche o desfile de domingo, as pessoas que estejam no sambódromo falem assim, irmão, pode fechar o livro que é da Imperatriz. Essa é a nossa intenção. Então a gente vai tentar fazer isso. A gente vai conseguir, eu não sei, mas que a gente vai fazer de tudo para que quando termine o desfile da Imperatriz, as pessoas tenham a sensação de que a Imperatriz está na disputa pelo bicampeonato. É isso que a gente quer, é isso que a gente vai querer, entendeu? E André, até em relação ao sorteio que aconteceu, acho que, se não me engano, na semana passada. Agora, isso, dia 20. Isso, dia 20, né? Uhum. A Imperatriz, como você destacou, vai encerrar a primeira noite. Aí eu te pergunto até, qual é a grande vantagem em relação a isso, além do Leandro querer ver a escola desfilando no amanhecer, que é lindo, mas se tiver tempo bom, mas qual é a vantagem e até qual é o lado que a Imperatriz vai concentrar na noite de desfile? Então, na verdade, assim, a escolha pelo lado, por ser a última escola, a gente queria fechar. Eu acho que fechar é bom. E a Imperatriz tem bons resultados fechando o carnaval, sabe? Porque o que acontece? Existe um pouco essa coisa de que, assim, algumas escolas têm medo de fechar. Acham, a avenida vai estar vazia, sei lá o quê, bababá. Eu acho que a escola que quer ser campeã não pode ter isso. Então, acho que é uma questão de peitar. Assim, nós somos grandes o suficiente para fechar um dia de desfile. Então, eu acho que é esse sentimento mesmo de as pessoas ficarem lá para ver a Imperatriz. Então, essa é uma questão. Mas eu, sem conhecer o Leandro, em termos de trabalho, mas eu estou na direção de carnaval desde 2010, né? Era com Wagner e tal. Nós tínhamos a preferência pelo lado dos Correios, por conta da questão do viaduto. Porque o tempo que a gente tem para subir as coisas ali com o viaduto, ele é reduzido. Mas o Leandro tem um domínio muito grande do lado do balança. Então, esse ano deu tudo certo, né? O carro que a gente passou antes, porque aquele carro dos balões, o carro do céu, Sim. aqueles balões levavam um tempo para inflar.
Então a gente não poderia correr o risco de chegar com um balão meia bomba ali no setor 3, que já é no campo de visão do jurado, né? Assim, o primeiro carro, ele demora um pouquinho mais a chegar, porque eu tenho ali a escola parando para apresentação do casal, para apresentação da comissão de frente. Então eu ganho um tempo nessa largada. Mas, né, o caso do carro do céu, que era o carro 4, a escola já está num andamento mais, né, mais de avenida. Então, não sei, a gente não sabe, não queria correr o risco de talvez entrar com o carro, ligar os balões e não dar tempo de suficiente daqueles balões estarem cheios na frente da cabine, ou pelo menos no campo de visão do jurado. E aí a gente veio com esse carro primeiro, passamos ele para o outro lado da concentração, sim, e aí tivemos o tempo suficiente para encher e fazer tudo. Então, eu falo isso, é tudo uma questão de você conhecer o que você tem, né, e ter planejamento. Uma vantagem da Imperatriz é que a gente é muito chato, a escola, para você ter uma ideia, a Kátia falou que ano que vem não vai ter camisa de diretoria. Porque esses diretores que caem de paraquedas só atrapalha, porque não conhece um projeto, não conhece nada. Aí tem uma camisa de diretor, chega na hora. Diretor. Então, a Imperatriz esse ano veio com pouquíssimas camisas de diretoria. Se você olhar o desfile da Imperatriz, com certeza, isso eu não tenho dúvida, foi a escola que menos trouxe diretoria no corpo do desfile. E ano que vem a Kátia falou que não vai ter. Eu falei, eu sou o quê? Ela falou, não sei. Ela não quer a camisa de diretoria. Porque eu não acredito, né, por exemplo, dando como o exemplo da Portela no ano passado, que o Globo quebrou em passar pelo viaduto. O diretor de barracão da Portela tem um conhecimento grande daquilo ali. O carnavalesco, que era o Renato Lage, tem 500 anos de experiência. Então sempre cai na minha cabeça que aquilo ali é um diretor desavisado, falou, pode subir! E alguém subiu o negócio, entendeu? Então isso é muito complicado. Então lá na Imperatriz ninguém se mete, rapaz. Ninguém. Eu estou na cabeça da escola, quem está ali na curva é o Rony, que é o nosso diretor de carnaval, de barracão, ele sabe o que sobe, quando sobe, quem tem que subir. Então assim, ninguém se mete. A coordenação de desfile fica na nossa mão. Então, e a curva ali, depois que você passa do viaduto, a curva é melhor, eu acho, para o carro entra mais fácil, vindo do balança. Mais aberto. E a concentração em si, ela é maior, né? Então você consegue, porque no Correio, geralmente a gente bota carro de um lado, numa pista, componente na outra, ali não. Ali você consegue botar a escola toda montada. Então, assim, eu aprendi a gostar mais do balança em função do trabalho do Leandro. Então, a gente queria vir no balança, entendeu? Tanto é que se a gente quer esse do lado do Correio, a gente ia tentar fazer até uma troca para poder vir do lado do balança. Então, assim, a gente queria ser a última é do lado do balança, né? A última está mais viva na cabeça da galera que vai ver segunda-feira, né? Pô, a atual campeã. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso, quando a gente tirou a sexta bola, foi o João, o filho da Kátia, que tirou, ele vibrou. Quando ele vibrou, a gente aqui embaixo já sabia que era a sexta e a gente vibrou junto, que era o que a gente queria. Eu acho, eu vou ser até sincero, assim, eu acho que ser a última de domingo, para mim, é melhor do que ser a primeira e a segunda de segunda. Sim. Sabe? Eu prefiro ser a última de domingo do que abrir na segunda ou ser a segunda escola de segunda-feira. Então, essas pessoas criam também um pouco, porque os resultados dizem isso, né? Que a maioria dos campeões, as campeões saem na segunda-feira. Sai na segunda-feira. Mas dificilmente sai da primeira e da segunda escola. Verdade. Estamos conversando com André Bonatti, diretor de carnaval da Escola Campeã do Carnaval Carioca, do Carnaval do Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense. Que vem falando o enredo com a sorte virada para a lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda, para tentar o bicampeonato em 2024. André, de onde surgiu essa paixão pela Imperatriz? Rapaz, assim, eu não tive muita escolha, não. Eu sou morador de Ramos, né? Eu nasci em Ramos. Na verdade, eu nasci na divisão entre Ramos e Olaria. A minha rua era... agora não, agora oficialmente essa rua é Ramos. Mas um lado da calçada era Ramos, o outro era Olaria. Tu atravessava a rua, tu estava no outro bairro. Então, eu sou de Ramos, né? E Ramos, ele sempre teve muitos blocos de carnaval, eram muitos mesmo, mais de 30 blocos em Ramos. Então, desde muito cedo, eu queria tocar tamborim, eu gostava de tocar, minha família sempre foi muito musical e tal, e eu queria tocar tamborim. E aí, ali perto da minha casa, eu estou falando aí, eu estou com 11 anos de idade, tá? 12,
eu tinha um bloco chamado Banda de Ramos, e o pessoal que tocava na bateria da Banda de Ramos era o pessoal que tocava na Imperatriz Leopoldinense, né? E aí eu comecei a tocar na banda. E era muito difícil entrar numa bateria antigamente, né? Sim. Então, a primeira oportunidade que eu tive de desfile na Imperatriz foi em 1989, na ala das crianças. A escola foi campeã com Liberdade. Só nesse desfile? E minha avó era baiana da escola, né? A escola tinha 2 alas de baiana. E minha avó fazia parte de uma dessas alas. E aí, em 90, no Tropicália, eu ainda vim na ala das baianas, das crianças. E em 91, que foi o ano da banana, feita pelo Virado Ferreira, no dia da entrega da fantasia, eu já ensaiava na bateria, mas não tinha vaga. Sim. Não tinha vaga. E aí, no dia da entrega da fantasia, eu fui para lá. Falei, vai que sobra alguma coisa, porque o seu Nelson, que comandava o tamborim na época, me conhecia, da banda, eu vou para lá. E aí começou a entregar a fantasia às 2 horas da tarde. Quando foi 11 horas da noite, o seu Nelson me levou lá em cima no Beto, falou, me chamava, ele morreu me chamando de garotinho, eu já com 30 anos, e ele falou, garotinho, tá aqui tua fantasia. Então eu ensaiei o ano da banana todo para desfilar na ala das crianças novamente, mas no dia do desfile, no dia da entrega da roupa, eu ganhei a fantasia da bateria. Então oficialmente eu fui para a bateria em 91. E aí eu fiquei na bateria, tocando, né, tamborim, de 91 até 96. E em 97 eu virei diretor de bateria com o Beto, comandando os tamborins, né? Então eu comandei os tamborins da Imperatriz ali por quase uma década. Fui até 2006, e aí em 2007 o Beto saiu em 2005, no ano do sítio. Em 2006 veio o Jorjão para a bateria, e a Imperatriz na época fazia muito show, muita saída, né? Muita apresentação, e aí minha vida pessoal, profissional já não permitia muito, não os ensaios, mas essas apresentações. E aí eu vi que não estava dando mais para comandar, né? E aí eu passei o bastão e aí fui para a harmonia da escola. Aí fiquei na harmonia da escola em 2007, 2008, 2009. No carnaval de 2000, no final de 2009, para o carnaval de 2010, o Wagner, que era o diretor de carnaval, me chamou para a direção de carnaval da Imperatriz. E aí eu fui para a direção de carnaval da Imperatriz em 2009 para o carnaval de 2010. Quando foi em 2011, o Luizinho me chamou para a vice-presidência cultural da escola, que eu estou até hoje, né? Então eu hoje sou diretor, vice-presidente cultural da escola, porque o Luizinho, depois tiveram outras eleições, eu continuei na chapa do Luiz. Quando a Kátia se elegeu, eu continuei na chapa, né? Então eu continuo na direção cultural da escola. E aí é bastante coisa, porque assim, eu sou diretor de carnaval, sou diretor cultural, e na Imperatriz, a ala de compositores está subordinada ao departamento cultural. Então eu sou presidente da ala dos compositores, né? Eu não digo que eu sou presidente porque não tem a figura do presidente da ala, mas eu sou responsável pela ala dos compositores da escola, né? Então eu acabo atuando aí em algumas áreas. Assim, 24 horas de Imperatriz? Para desespero da mulher. Pois é. É por aí. A disputa dos sambas enredos começam quando? Então, a gente está no processo agora de ouvir esses sambas que estão em fase de confecção, né, vamos chamar assim, de composição mesmo. E aí sou eu, como diretor de carnaval, diretor-geral de harmonia, o Leandro Carnavalesco, o diretor executivo, a gente ouve e dá as opiniões, né? Olha, isso aqui tá... O Leandro muito mais na parte de enredo, né? Na parte mesmo da ideia de divisões de setores, etc. Eu atuo um pouco mais na parte musical, rítmica, porque eu também eu joguei aqui o grupo de acesso muitos anos, joguei Uruguaiana, joguei bateria e samba enredo. Em Uruguaiana, por exemplo, eu joguei samba enredo, né? Em Vitória eu jogo bateria, já há 3 anos. Então eu tenho uma visão um pouco de jurado de samba enredo, né? Sei que pode dar certo, que pode mudar depois, enfim. Então eu dou esses palpites mais na construção melódica e tal. Então a gente está nessa fase. Então nós marcamos para que os compositores entreguem os sambas oficialmente no dia 1º de agosto. Mas isso assim, sem pressa. Se a gente perceber que precisa mais de um tempo, porque a nossa final, tradicionalmente, acontece em outubro, se eu não me engano, no dia 16 de outubro, que é uma segunda-feira, que é o dia do comércio, que é onde a Imperatriz escolhe tradicionalmente o samba. Então, eu estou trabalhando com essa data de 16 de outubro, não sei se vai ser, mas historicamente é.
Então a gente então a gente tem tempo, não precisa correr, né? Então a gente está ouvindo com bastante tranquilidade, bastante calma. No dia 1º de agosto eles entregam o samba, e aí a gente começa a disputa ali talvez na penúltima ou na última semana de agosto. Boa, boa. O nosso tempo já está estourado, mas o papo está muito bom. O papo está muito bom, mas tem no máximo 3 perguntas, 3 questões para você, André. Você falando em samba enredo, qual foi o segredo ou a cereja do bolo desse samba de 2023? Para mim é um dos melhores da safra. E é isso que a gente aí bota o sarrafo. Principalmente na avenida. Então, a gente bota o sarrafo lá em cima, né? Porque a gente veio com um grande samba, então a gente não pode. Eu falo que o maior desafio da Imperatriz para 2024 é ganhar da Imperatriz de 2023. A gente tem que ser melhor do que a gente foi, ponto. Isso não tem dúvida, tem que ser melhor. Então a gente tem que ter um samba melhor, tem que ter uma plástica, enfim, tem que ser melhor. E eu vejo que o samba ele tem duas grandes qualidades. Eu acho que a primeira é na construção melódica, porque a melodia te leva por caminhos diferentes, mas nem sempre o diferente é bom. Mas foi bom, eram surpresas melódicas que, naturalmente, você, quando vai fazendo uma escala harmônica, você sabe onde a coisa vai dar. E esse samba te surpreendia, sabe? E surpreendia de forma positiva. Então, eu acho que a melodia diferente, sabe? Com apostas em... A gente tinha ali, querendo ou não, né? Imperatriz veio contar para você, e repetia, e depois a gente tinha o refrão do meio repetindo, depois nós tínhamos um falso refrão pelos cantos do sertão, vaguei, e então a gente tinha essa coisa de, porque o samba, o refrão, isso é uma dificuldade que todas as escolas encontram, geralmente na sua harmonia e evolução, é que a escola ela vai desfilando, quando chega no refrão, ela pulsa, e daqui a pouco ela cai, e esse samba, como ele tinha esses falsos refrãos, né, vamos dizer assim, no meio aqui e tal, não deixava isso acontecer. Então, a gente pegava um ritmo de canto constante, né, não deixava a coisa cair. Então, acho que essa construção melódica é um dos fatores principais. E depois, eu acho que, querendo ou não, pelo menos a primeira parte porque o enredo ele é um delírio, mas que começa com uma questão realista, né? Sim. A gente fala da invasão dos cangaceiros, a gente fala da morte do Lampião. A partir da morte dele é que a gente entra para o delírio do cordel, que ele vai para o céu, vai para o inferno, depois fica no imaginário do coletivo. Então eu vejo que você tratar a morte, né? Tratou a morte. Porque eu lembro do samba que eu adoro, da Grande Rio, da Amazônia, assim, e assim dizimando aldeias, seguiu. Rapaz, dizimar aldeia é matar tudo que é índio. Né? Então tu tá na avenida rindo, e assim dizimando. Isso é difícil pra cacete, porque, porra, tu tá matando índio, né? E tá rindo. É difícil você tratar esse sentimento e eu acho que a Imperatriz conseguiu isso, né? Rola o quengo do caboclo a 7 palmas desse chão. Então, assim, é pesado, né? Mas foi leve, foi uma coisa lúdica, né? Então eu vejo que o segredo foi esse, foi saber tratar de forma bastante poética um tema que de certa forma era denso, né? Pesado, é verdade. Bom, para encaminhar mesmo, André, 2. O que significa o carnaval para André Bonatti? Cara, além de torcer para a Imperatriz. Não, então, porque eu falo que eu vou desde muito cedo para a avenida, né? Eu tenho uma tia que é paraplégica, e desde da fundação do Sambódromo, que existe uma área lá no setor 13 destinada a essas pessoas com deficiência, e elas têm direito a um acompanhante. Então, muito moleque, eu ia com ela, porque eu era o que mais gostava dos sobrinhos e tal, não sei o quê. Então, eu vejo desfiles há muito tempo. Então, assim, o carnaval, rapaz, ele pontua a minha vida de tal maneira. Eu comentei com você, eu recentemente tive a perda de uma tia muito próxima, uma segunda mãe, que foi segunda-feira passada, e o enterro dela foi ontem. E aí a minha mãe me liga para saber, porque era eu que estava cuidando dessas coisas de velório e tal, não sei o quê. Eu falei, mãe, olha só, o enterro é às 4 horas, mas a concentração está marcada para 1. Minha mãe, então, o que? A concentração. Ela, que concentração? Eu falei, não, mãe, peraí, é o velório. É isso. Concentração. É o tempo todo, não sai da cabeça. Que espetáculo. A coisa gira e cai no carnaval, não tem jeito. Que espetáculo.
E para encerrar, um desfile inesquecível? Ai, rapaz, é difícil. Assim, que eu tenha desfilado, eu acho que, se eu tiver que colocar um 89, porque foi meu primeiro desfile, né? Foi quando eu vi aquilo, que eu já assistia, né? Foi quando eu vi do outro ângulo, né? Aquela coisa assim. Mas, assim, então eu acho que simbolicamente 89, mas afetivamente, se eu tivesse que repetir um desfile e tal, eu gosto muito do Sítio de 2005. Aquele é um desfile que eu vou revisitando na minha memória afetiva o tempo todo, porque, além de tudo, a Imperatriz, quando termina o desfile do Sítio, a gente sai aos gritos de campeã da Avenida. O setor 13, o setor 12 todo, campeã! Então, eu não tinha vivido aquilo, nem do tricampeonato da Imperatriz, eu levei latinha, né, porque a Beija-Flor, adoro meus amigos da Beija-Flor, mas tacaram latinha de cerveja na nossa cabeça. Ali no setor 1 e tal, no tricampeonato. Então, eu não vivi isso na plenitude. Então, em 2005, eu saí da Avenida aos gritos de campeã, eu aos prantos, né? Chorava aquilo copiosamente. Então, eu acho que eu colocaria 89 por uma questão simbólica, mas efetivamente 2005. Então, eu vou ser obrigado a fazer essa provocação. Lógico que você era um garoto em 89, mas liberdade ou ratos urubus? Liberdade. Até hoje é debatido esse carnaval. 89 não acabou, por incrível que pareça. Mas isso assim, eu sempre coloco isso, que é importante. Em momento algum eu diminuo o poder daquilo ali, do que João 30 fez, né? Seria imbecilidade da minha parte. Só que eu acho que quando a gente avalia desfile, a gente avalia um todo. E aí, muitas vezes, a pessoa que defende ratos e urubus, eu falo assim, vamos lá, canta o samba todo. Não sabe, mas sabe cantar Liberdade. 2, eu falo assim, a abertura era o Midingo. Como era o carro 2? Como era o carro 3? Como era o carro 4? Ninguém lembra. Só lembra da abertura com os mendigos. A abertura e o conjunto, que eram os mendigos. É isso. Depois ninguém lembra o que era. Então, assim, é um carnaval que marcou, sem dúvida nenhuma, o Cristo coberto. Aquilo é surreal, é emblemático. Não estou discutindo isso. Mas, em termos de desfile, a Imperatriz saiu da Avenida campeã. A Beija-Flor se tornou campeã no Jornal Nacional, quando foi para a televisão. Aí os intelectuais reconheceram, óbvio, o talento do João, e aí construíram a narrativa de campeonato. Mas a Avenida, eu estava lá, estranhou aquilo. O componente. E Tia Zica, que para mim tem mais força e mais moral do que qualquer acadêmico, estou falando Tia Zica, né? Isso deve ter aí pelo YouTube, sei lá, porque isso eu lembro, eu não fui à comemoração na quadra, eu era muito moleque, muito criança, e o RJTV estava lá na quadra, o RJ é o jornal local, e estranhou, a Tia Zica estava lá comemorando o campeonato da Imperatriz. E a repórter pergunta para ela assim, e aqui a dona Zica da Mangueira comemorando o título da Imperatriz, muita gente achou que devia ser da Beija-Flor, ela falou, minha filha, o pobre já mendiga o ano todo, quando chega o carnaval ele quer ser rei, quer ser príncipe, então se dona Zica falou, tá falado. Que maravilha, que maravilha. Por isso que eu amo carnaval. Sensacional. André, muito obrigado por bater esse papo aí. Eu prometi 40 minutos, mas passamos aí quase 1 hora, porque é bom, o papo é bom. Carnaval tem falar disso. De carnaval é demais. E muito obrigado aí. Claro, vamos conversar aí durante esse pré-carnaval, durante talvez as disputas de sambas enredos, que promete e muito a Imperatriz. Sorte nesse trabalho para 2024. Obrigado, eu que agradeço. Quando precisar, a gente tá às ordens. Um abraço aí a todo mundo. Que maravilha. Conversamos com o André Bonatti, diretor de Carnaval da Imperatriz Leopoldinense. Na dispersão para lá de especial. Na dispersão que volta na próxima semana, sempre com um grande convidado, sempre com esse bate-papo sobre carnaval, hein? André, grande abraço, valeu! Um abraço, valeu, querido, um abração.